E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olha, as perguntas que a gente mais recebe em conversas e em grupos de estudo é sempre essa: para onde que a gente vai depois que a gente morre? Há uma inquietação, as pessoas elas querem saber por quê, o que que vai acontecer depois que a gente for embora desse mundo? Para onde que a gente vai? Qual é o processo? O que que acontece? São inúmeras perguntas, mas todas elas vão ser sempre a mesma pergunta. Depois dessa vida, o que que acontece? E sabe por que as pessoas elas não conseguem uma resposta definitiva? E sabe por que existem inúmeras respostas para esse tipo de pergunta? Algumas respostas com base na reencarnação, algumas com base no karma, algumas com base no dharma, a maioria na base do achismo, mas nunca uma resposta razoável que sane definitivamente a inquietação da pessoa que faz a pergunta. E parando para avaliar um pouco e pensar sobre o assunto, eu cheguei numa conclusão e eu quero compartilhar isso com vocês. Não é que a pergunta não tenha resposta, é que, na verdade, não é essa a pergunta correta a se fazer. Para a gente poder entender melhor essas coisas, a pergunta não é o que vai acontecer depois que eu sair daqui. Pensa que você chegou na livraria e comprou um livro para você conhecer a história do livro todo. Como que você faz para dar uma lida nesse livro? Você provavelmente vai abrir ele na primeira página, vai pular aquelas páginas chatas que tem no começo do livro e vai começar a ler a partir do capítulo 1 e vai concluir o livro até o último capítulo, beleza? Agora imagina se você comprasse um livro e ao invés de você começar a leitura pelo começo, você começasse pelo meio e fosse até o final, e quando você chegasse no final do livro, você quisesse começar a ler ele do começo e terminar a leitura lá no meio, aonde você começou. Então, será que você começou do jeito certo? Será que esse é o jeito certo de entender a história? Eu acredito que não. Então a nossa vida, ela também é como um livro. Não adianta a gente querer entender a história da metade dela em diante, porque da metade da história em diante nós já estamos indo para o final. E nós esquecemos que a nossa história tem um princípio. A nossa história, ela tem um autor. Então a pergunta ideal não seria para onde nós vamos depois que partirmos desse mundo, mas sim aonde nós estávamos antes de vir para esse mundo. Por que, que nós viemos para esse mundo? Qual é o propósito da minha vida nesse mundo? Porque quando eu não entendo qual é o propósito da minha vida nesse mundo, eu começo a seguir o ciclo da minha vida de acordo com as tendências que o mundo me apresenta. Então, em geral, as pessoas querem estudar, elas querem ter um curso para poder ter uma profissão, para poderem se sustentar, para poderem casar, para poderem ter filhos, para poderem envelhecer e para depois poder partir desse mundo e aí saber o que vai acontecer. Esse daí é o vislumbre da maioria das pessoas que vêm para o nosso mundo. Quando nós começamos a perguntar onde nós estávamos antes de vir para cá, a coisa fica um pouco mais interessante. Porque nós começamos a entender que nós não somos frutos do acaso. Nós somos parte de um propósito divino. Que Deus nos trouxe para esse mundo para a gente executar uma missão específica, importante e intransferível. Tem algo nesse mundo que só eu posso fazer do jeito que eu sei fazer. E outra pessoa jamais poderia fazer da mesma forma que eu posso fazer. Por isso que o Eterno decidiu que você nascesse na família que você nasceu, que você fosse exatamente a pessoa que você é, mas que você procurasse saber qual foi o propósito pelo qual você nasceu. Isso nos dá uma ideia de que antes de nascermos nesse mundo nós já existíamos. E a Bíblia, ela fala isso com todas as letras. Quem nunca ouviu falar no versículo famoso do profeta Jeremias? Antes que você se formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. Antes que você saísse da madre, eu te santifiquei e te separei como profeta para as nações. O que Deus está falando para Jeremias? Que antes dele ser Jeremias,
ele já era escolhido por Deus. Mas em que lugar que ele foi escolhido por Deus? É isso que nós temos que procurar entender. É o propósito das nossas vidas. Quando a gente tem um propósito, nós sabemos o que fazer, sabemos aonde ir e sabemos muito bem com quem estamos andando, na companhia de Deus. E aí o que vai vir depois já não nos preocupa tanto, porque se nós sabemos de onde viemos e o que estamos fazendo aqui, é óbvio que nós sabemos para onde nós vamos depois que nós terminarmos a nossa missão. Nós vamos voltar para casa. Quando as pessoas não meditam e não param para pensar nos seus propósitos aqui na Terra, é comum a inquietação e a preocupação do que vai acontecer com a alma dela depois que ela se partir desse mundo. Veja só que coisa interessante, as respostas, elas não estão no futuro, as respostas estão no passado. A resposta não está no final da história, as respostas estão no início da história, antes da tua história começar. Como disse o rei Davi no Salmo 139, eu vi quando você me entreteceu os meus ossos, como se entristeceste-me nos confins da terra. Eu vi quando não existia nenhum dos meus ossos e o Senhor colocou eles todos no seu lugar. O que Davi estava falando? Que antes dele nascer aqui nesse mundo como Davi, ele já existia no reino de Deus e veio para cá com um propósito. Tudo nesse mundo existe com um propósito. O salmão, ninguém ensinou para ele que ele deve nadar contra a correnteza para desovar na nascente. Ninguém ensinou para a tartaruguinha que quando ela quebra o ovinho, ela tem que sair correndo para o mar, para o gavião não pegar ela. Por que eles já nascem com essa sabedoria? Porque foram criados com um propósito. E quando chega justamente na vida do ser humano, parece que a nossa vida não faz sentido, parece que a nossa vida não tem propósito e nós ficamos preocupados com o que vai ser depois que nós deixarmos esse mundo. E essas inquietações são decorrentes da ausência das primeiras respostas. Você lembra quando você era criança, que um dia você chegou para os seus pais ou para algum adulto e perguntou por que eu nasci? Como que eu cheguei aqui? O ser humano, naturalmente, tem a necessidade de compreender o seu propósito. Quando uma criança pergunta por que ela nasceu, na verdade ela está perguntando qual é o propósito da existência dela. Só que os pais ensinam o que? Olha, foi a cegonha que te trouxe. Foi o papai do céu que colocou você na barriga da mamãe. A criança cresce com essas perguntas, com essas respostas, se torna adulto e quando começa a meditar na vida de uma maneira mais profunda, começa a se questionar com o que vai ser dela depois que ela partir daqui. Então nós podemos sim ter as respostas que nós procuramos, desde que nós façamos as perguntas corretas. A gente pode investir tempo e energia para aprender aonde nós estávamos antes de ser quem nós somos e qual é o nosso propósito aqui nesse mundo. É lógico, isso através de oração, através de comunhão e através de muita busca com sinceridade. Quando nós atingirmos as respostas e entendemos qual é o nosso objetivo, tudo fica mais fácil e as perguntas elas deixarão de existir, porque as respostas elas nos serão entregues antes que as perguntas sejam feitas. Em geral, todos os seres humanos vêm a esse mundo para tornar esse mundo um lugar adequado para ser uma habitação de Deus. E isso só é possível se cada pessoa cumprir com o seu papel. Nós, os Bnei Noach, nós temos 7 preceitos que devemos guardar e colocá-los em prática para cumprir a nossa missão aqui na Terra. Mas mesmo sabendo quais são os nossos deveres e obrigações, mesmo assim, cada um de nós tem uma missão particular, tem uma missão especial. Você quer servir a Deus de verdade? Então seja um Bnei Noach. Outra coisa também, se você quer ter acesso a mais estudos, acesse o site www.bneinoach.com.br e faça lá o seu login. Coloque a sua senha e tenha acesso a todos os materiais, apostilas, vídeos, seminários e muito mais. Lá também você vai encontrar os grupos regionais de WhatsApp, onde são monitorados pelos emissários, que vão estar lá para te orientar e para te ajudar naquilo que for necessário. Tá? Então, acesse o site, ele está aí na descrição do vídeo, ou até mesmo vai aparecer aí na telinha antes desse vídeo aqui terminar, e você vai poder desfrutar de tudo
na faixa, tá ok? Entre também no Facebook, nas nossas páginas oficiais, e quando estiver no Facebook, acesse Centro de Estudos Bineinoa, Baixada Santista, e participe do nosso grupo de estudos. Até a próxima, pessoal, se Deus quiser. Tchau, tchau.